TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Nessa edição do Jornal da Univates. Entendo o que prevê o Marco Civil, a lei que regula o uso da internet no Brasil. Lei obriga a inserção da música na educação básica. Veja ainda os preparativos para a Feira do Livro de Santa Clara do Sul. A atleta estrelense é eleita melhor levantadora no Campeonato Sul-Americano de Vôlei Infanto-Juvenil. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. O consumidor de telefonia, celular, banda larga e TV por assinatura vai ter mais direitos em relação aos serviços prestados pelas operadoras a partir dessa terça-feira, quando entra em vigor parte das novas regras definidas pela Anatel. Entre as mudanças que valem a partir desta terça-feira está o cancelamento automático, ou seja, o cliente não precisa mais passar por um atendente para dispensar os serviços de telefonia, banda larga ou TV paga. Começa amanhã a 13ª Feira do Livro e 6ª Mostra Pedagógica de Santa Clara do Sul. O evento se estende até o dia 11 de julho e acontece no Clube Centro de Reservistas. O tema desse ano é Leitura, a Bola da Vez. Cerca de 15 mil obras estarão disponíveis na 13ª Feira do Livro de Santa Clara do Sul. O contato com livros e com escritores são um incentivo para jovens leitores. Pretendemos que a criança tenha esse contato direto com o escritor, com o autor. E dessa forma a gente então fomentar a importância da leitura. Que a criança perceba que o autor, ele não é um Deus, que ele é um ser humano que nem nós. Então essa proximidade da criança com o autor com certeza incentiva a leitura. A expectativa é de que esse número suba para 4 mil nessa edição. Teremos a participação dos municípios de Cruzeiro do Sul, de Marques de Souza, de Progresso, de Canudos do Vale, e Santa Clara. Então são 5 municípios que vão estar participando da 6ª Mostra Pedagógica. O tema desse ano é Leitura, a Bola da Vez. Em função deste evento mundial tão importante que é a Copa do Mundo, que está ocorrendo no Brasil atualmente. E relacionamos então a Feira do Livro também para que a leitura também seja a bola da vez. Então, leitura, a bola da vez, relacionado à importância da leitura e a este fato mundial que é a Copa do Mundo. A 13ª Feira do Livro de Santa Clara do Sul e a 6ª Mostra Pedagógica ocorrem nos dias 9, 10 e 11 de julho no Clube Centro de Reservistas. Candidatos do concurso para a seleção de funcionários técnico-administrativos da Univates podem conferir o gabarito da prova pelo site univates.br/oportunidades. Os resultados podem ser conferidos no dia 18 de julho no mesmo site. A prova de conhecimento será aplicada no momento de abertura de vagas na área escolhida pelo candidato. E a seguir, Marco Civil da Internet. Entenda mais sobre essa nova lei. Nós já voltamos. O prédio onde funciona o Conselho Tutelar de Lajeado foi interditado na última semana. Conforme informações da Defesa Civil, problemas na fiação elétrica levaram ao fechamento do local. O conselho funcionava na rua Francisco Oscar Carnal, perto da Escola Estadual Fernandes Vieira. Desde a semana passada, as atividades são realizadas junto ao CRAS, ao lado da Islã, na rua João Abbott. As obras de melhoria no prédio, que é alugado, começam na semana que vem. A lei que regula o uso da internet no Brasil através de princípios, direitos e deveres foi sancionada pela presidente em 23 de abril desse ano. Neutralidade, privacidade e retenção de dados são os pontos essenciais. A Lei nº 12.965 é conhecida como Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é um regramento, um conjunto básico de normas, alguns inclusive dizem que é uma espécie de constituição, né, por ser uma lei assim, fundamental a ser aplicável
às redes, né, e aos provedores, enfim, é uma normatização que está baseada em 3 pilares, né, que é a neutralidade, a liberdade de expressão e a privacidade, né, e que regulará futuramente as relações das pessoas com a internet. Mas o que muda com a aplicação da lei? A responsabilidade civil, a impossibilidade de se criar diferenças, valores de cobranças diferenciadas, a não ser para velocidade na internet, né? E, enfim, garantir de uma vez por todas a liberdade de expressão, das pessoas poderem dizer aquilo que pensam, liberdade de pensamento, porém com responsabilidade. Então acho que é isso que muda basicamente. A lei garante a não violação da vida privada do internauta, a qualidade de conexão conforme o contrato e que os dados do usuário não sejam repassados a terceiros sem ele aceitar ou em casos judiciais. Então ele vai dizer o que cada um dos agentes que compõem a internet como um todo vão poder ou não fazer. Ao usuário, por exemplo, final, usuário de acesso, ele não vai ter restrições quanto a seu posicionamento, as suas ideias, ele não pode ser cerceado dessa liberdade. Por outro lado, é imprescindível que de alguma forma esse acesso possa em algum momento ser identificado, a sua origem ou aonde está postado, ou quem foi ofendido nesse contexto. Então os provedores de acesso deverão manter registros, por exemplo, o código, o número de IP do usuário que acessa a internet. Existe ainda um provedor de serviço, assim como YouTube, Google e outros, que vão precisar manter então registro do que esse usuário fez com aquele determinado serviço. As punições referentes à lei se aplicam apenas aos provedores. Vão ser penas administrativas de advertência, suspensão de direito ou então indenização quando o direito for violado. É importante ressaltar que aqui, por exemplo, não se trata de regulamentar a privacidade do e-mail do empregador no trabalho dele. Isso vai ter que se alterar a CLT, vai ter que se fazer uma legislação especial. Crimes cibernéticos, vai ter que ser feita uma nova legislação. Comércio eletrônico, e-commerce, vai ter que haver uma nova legislação. Então aqui nós demos um primeiro passo rumo à regulamentação desse tema. E a seguir, musicalidade. Lei obriga a inserção da música na educação básica. E agora a previsão do tempo. A massa de ar seco e frio que se encontra sobre o estado garantiu a presença do sol nessa tarde na região. Amanhã pouca coisa muda e o tempo segue firme e ensolarado. Nas primeiras horas do dia segue frio, o que pode novamente causar a formação de nevoeiro. Porém, ainda no período da manhã, o sol aparece e dissipa esta nebulosidade. Na quinta-feira, o ar seco ainda atua sobre o estado e proporciona outro dia com a presença do sol. As temperaturas amanhã em Lajeado devem ficar entre 7 e 19 graus. Já em Rio Vado e Poço das Antas, as mínimas devem ser de 5 e as máximas de 18 graus. Desde 2012, uma lei federal torna obrigatório o ensino de música na educação básica. O texto não detalha a dinâmica de trabalho e deixa a cargo de cada instituição pública ou privada a forma de incluir a musicalidade na grade curricular. Mas escolas que apostam na disciplina em caráter permanente relatam bons resultados. É assim, brincando e produzindo sons, que alunos de escolas municipais de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, recebem as noções de ritmo e melodia. Uma vez por mês, estudantes de 4 a 12 anos são envolvidos em atividades em que a música serve de instrumento pedagógico. Aqui, o foco do aprendizado não é a leitura de partituras, mas o desenvolvimento das crianças. Tocar um instrumento trabalha com a parte motora. Cantar uma canção trabalha com a parte afetiva. Criar trabalha com a parte cognitiva. Então, tu
coloca todo o aprendizado da criança dentro da música. Dentro desses pontos, a gente tenta trabalhar os fundamentos da música, que é melodia, ritmo e harmonia, de uma forma lúdica e que seja prazerosa para a criança. O som está longe de ser o de uma orquestra, mas o que essa turminha está tocando é a Sinfonia de Haydn, é música clássica, e o professor garante, o ritmo já foi incorporado ao gosto musical dos pupilos. A gente usa a música clássica para dar o contraponto do que eles têm em casa. Se em casa eles estão escutando o funk, a música que está na novela, o hip hop, o rock, o sertanejo universitário, aqui na escola a gente tem que dar o contraponto disso para eles poderem conhecer que existem outras músicas. Afinal, todas as músicas vêm da música clássica. Então, se eles conhecem a música clássica, eles já estão com a cabeça aberta para entender bem melhor esse universo musical. E entre tantos sons, há quem já tenha eleito os instrumentos preferidos. Eu fiz um chocalho e um tambor, por causa que tinha esses material para fazer lá e tava no lixo, daí eu peguei e fiz. Qual instrumento gostaria de tocar? Bateria. Eu gostaria de tocar violão. Uma guitarra. Gostos à parte, o fato é que a música trouxe também benefícios ao ensino de outras disciplinas curriculares. É trabalhado muito a concentração, então eu acredito que isso sim se reflete lá na sala de aula, especialmente nas aulinhas de matemática, com as atividades de coordenação motora, então na cancha, nas atividades esportivas. E eu tenho percebido assim muito a questão do relacionamento com as crianças, no todo, em geral. Então eu acredito que com essas aulinhas que o professor Davi desenvolve, se reflete muito isso, e a gente percebe isso no dia a dia. E agora as novidades da Univates, direto da Assessoria de Comunicação. Aberto o período de ajustes de matrículas aos estudantes dos cursos de graduação, sequencial e técnicos para as disciplinas que ainda possuem vagas. O procedimento deve ser feito até o dia 16 de agosto pelo site univates.br/matrícula. Lembramos que os acadêmicos que possuem financiamento estudantil devem fazer seus ajustes até o dia 21 de julho. Documentos pendentes, horários do semestre e outras informações acadêmicas podem ser conferidos no Universo Univates. Mais informações pelo telefone 0800 707 0809. E a Univates está com inscrições abertas até o dia 14 de julho para o curso de extensão Confiabilidade Metrológica, uma introdução à metrologia industrial. As aulas ocorrem nos dias 21, 22, 23 e 24 de julho, no turno da noite, aqui no campus de Lajeado. Interessados podem se inscrever na Secretaria de Extensão, localizada na sala 110 do prédio 1, ou também pelo site univates.br/cursos de extensão. Mais informações pelo telefone 3714-7000, ramal 5209, ou também pelo e-mail extensão@univates.br. Boa noite. E depois do intervalo a gente fala de vôlei. É a atleta de Estrela eleita a melhor levantadora em competição internacional. Nós já voltamos. O Detran RS contabiliza 51.334 inscritos para o sorteio de 7.000 serviços de habilitação de graça disponibilizados para 2014. Foram 44.200 inscrições para a primeira habilitação, 3.200 para a adição de categoria e 3.800 para a mudança de categoria. A divulgação do resultado final será no dia 22 de julho. Os municípios de Estrela, Roca Salles e Santa Clara do Sul vão receber da Secretaria Estadual do Esporte e do Lazer academias ao ar livre a partir do próximo ano. Cada academia ao ar livre é composta por 18 itens, divididos em módulos convencionais. O conjunto compreende atividades para fortalecimento, alongamento e relaxamento muscular. No estado, 15 cidades serão contempladas. A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei conquistou pela 15ª vez o Campeonato Sul-Americano na modalidade infanto-juvenil. Disputa em Tarapoto, região amazônica do Peru. Entre as atletas, Amanda Sende Estrela recebeu o título de melhor levantadora da competição. 19 edições. Destas, 15 conquistadas pela Seleção Brasileira Infanto-Juvenil Feminina de Vôlei. O mais recente foi no último domingo.
na final contra a seleção do Peru. O campeonato foi bem difícil, as equipes vieram bem mais fortes esse ano do que ano passado. A gente sofreu bastante com a torcida, que era toda contra, e as equipes vieram bem mais fortes para cima do Brasil, principalmente, porque a gente tem uma tradição melhor, então todos vinham para cima da gente com mais vontade de ganhar, então esse ano foi bem mais difícil. O jogo foi muito tenso, tinha 6.000 pessoas olhando o jogo e a torcida toda contra. Foi um jogo muito bom e foi muito pegado, foi ponto a ponto e a gente ganhou de 3-0, mas foi bem competitivo. O campeonato começou no dia 2 de julho. No primeiro jogo, as brasileiras enfrentaram a Colômbia e saíram com a vitória por 3-0. O mesmo aconteceu contra o Chile e a Argentina, com placar de 3-1. Já sobre o Uruguai, 3-0. E na final, mais um 3-0 contra as peruanas. A gente ficou em Saquarema, no centro de treinamento, 3 meses treinando. Foi um tempo de bastante preparação para chegar onde a gente chegou e poder se classificar para o Mundial, que é ano que vem. Então, o nosso objetivo foi treinar para ir bem no campeonato e chegar bem para o Mundial ano que vem. Foi um campeonato extremamente competitivo, mas o Brasil sempre entra como favorito, né? Pela tradição. Até que a gente comenta entre nós aqui, as outras equipes, né, os outros países aqui da América do Sul, né, entram não para ganhar o campeonato, entram para tentar beliscar a vitória sobre o Brasil, né? O Brasil sempre favorito, né? Mas é bom ressaltar que as outras equipes vêm evoluindo muito, né? Tanto que no último sul-americano e nesse também não houve uma supremacia dos destaques no Brasil, né? A Amanda ganhou como melhor levantadora, né? Mas sempre tem outras posições dos outros países, né, que vem ganhando, né, destaques como melhor atacante, tudo, né, vem evoluindo muito o voleibol sul-americano. Isso é bom, né? Isso é bom. Mas ainda o Brasil é supremo, né? Ele é totalmente a favorito. Destaque da seleção a estrelense Amanda Sen, atleta que recebeu o título de melhor levantadora da competição, com apenas 15 anos de idade. O prêmio chega como incentivo para treinar e poder ir cada vez mais longe na carreira. Foi uma surpresa, fiquei bem feliz e eu acho que vai mudar bastante porque eu vou ter que ter bem mais responsabilidade, vai ter mais cobranças. Então eu acho que eu vou ter que levar isso por um lado bom, mas também eu não posso perder a cabeça por causa disso e achar que eu sou boa o suficiente. Espero que eu evolua cada vez mais e que eu volte ano que vem para Saquarema para poder jogar o Mundial e também treinar bem com o clube aqui para poder jogar também. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 6:30 da tarde. Tenha uma boa noite. Obrigada pela companhia e a gente te espera amanhã. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.